Bom dia, amados irmãos, amadas irmãs. Estamos em mais uma aula da Escola Dominical da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo, a Catedral Evangélica de São Paulo. Nós estamos numa série de estudos chamada Violência e Paz à Luz da Bíblia, no qual nesta manhã nós, na quinta aula dessa série, estudaremos à luz da história, da Palavra de Deus, o tema da violência da guerra. A violência da guerra. Tema também muito atual a todos nós, em todo o nosso contexto mundial, também regional e histórico, sobretudo. Temos muito, como povo de Deus, a pensar acerca da violência na perspectiva das guerras e dos conflitos que existiram e que ainda existem na humanidade. Nesse sentido, e buscando esse momento de reflexão, de estudo e também devocional, vamos nos dirigir a Deus em oração, pedindo a sua orientação e a sua iluminação. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos mais uma vez aqui reunidos como teu povo para estudarmos, ó Pai, acerca da tua palavra, diante, ó Pai, do contexto da violência, do contexto dos conflitos, do contexto das guerras, ó Pai, que a humanidade já enfrentou e que ainda enfrenta. Te pedimos orientação, iluminação, para que o Senhor nos conduza diante desse estudo, para propagarmos o Evangelho este, que é o Evangelho da paz. Assim nós oramos e desde já nós lhe agradecemos. Amém. Violência da guerra é o foco dessa aula e, nesse sentido, todos nós sabemos que a paz, há muito tempo, é um conceito, é um ideal longínquo, pois ela está ameaçada no mundo e ela sempre esteve ameaçada de um certo modo. Nós vivemos em um mundo que vive e sobrevive em guerra há muitos anos, há muitos séculos. O mundo vive em guerra há séculos. Isso é um fato. E tais aflições, elas nos levam a refletir, principalmente inspirados pelas palavras de Jesus lá no Evangelho de João, no qual ele disse que no mundo nós teríamos aflições, mas ele nos dá uma esperança. Mas tem de bom ânimo, diz Jesus, pois eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo. Nós temos essa esperança que é um grande ponto de partida quando a gente começa a olhar esse contexto de guerra e de violência. A história da humanidade, no geral, nós podemos considerá-la como uma história recheada de guerras. O importante historiador Eric Hobsbawm, ele afirma no livro Era dos Extremos, que enquanto houver seres humanos, haverá história. Tal reflexão pode nos levar a pensar que enquanto houver seres humanos, haverão histórias de guerras e conflitos. O homem, no geral, é um ser beligerante. Alguns dizem que é o lobo do próprio homem. O homem está em guerra com Deus em diversas perspectivas, em guerra com o seu semelhante, em guerra até consigo mesmo, e o conceito de guerra pode ser super amplo. Há guerras e rumores entre as nações. Nós vivemos numa sociedade cada vez mais conflituosa e tensa. A tal chamada globalização traduz esse sentimento também de tensão por todo o globo. As armas de destruições que se tem notícia, elas têm poder e potencial para destruir todo o planeta Terra. Todo mundo tem receio do que será que a Coreia do Norte tem dentro de suas fronteiras em nível de armamento. Todo o planeta, de certo modo, tem receio se as ameaças da Rússia, por exemplo, são reais, seriam concretizáveis, e nesse sentido podemos pensar o que será de nós enquanto humanidade. O que será de nós nesse contexto de guerra? Fato é, irmãos, que numa eventual
guerra globalizada, numa eventual terceira guerra, muito se discute sobre isso, não podemos afirmar que haveriam vencedores e nem vencidos. Seria uma tragédia. E nós vemos que o mundo, por suas próprias mãos, não caminha na direção da paz, e sim, muitas vezes, na direção da guerra. Na direção da guerra como solução para os seus conflitos. E nós conhecemos pela história que o final nunca é muito bom quando se procura solucionar um conflito por meio da guerra. O próprio Jesus nos alertou para esse fato e essa realidade que vivemos há uns bons anos e que a história também nos traduz essa realidade. Lá no Evangelho de Mateus, Jesus disse que porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Estava previsto tais conflitos. E como igreja e povo de Deus, nós temos muito a pensar, muito a refletir e muito a agir sobre isso. Podemos pensar de onde vêm as guerras e trazendo a história para mais próximo da nossa realidade do ano de 2024, do século XXI. Qual o contexto das guerras no último século? O que a Bíblia nos traz e nos ensina sobre tais conflitos? Guerra é um caminho para a paz? Nação contra nação é um caminho possível para a humanidade? O que de fato é paz? Qual é o conceito de paz? E por fim, nós, como cristãos, o que podemos pensar e fazer acerca desse mundo conflituoso em plena guerra? São algumas perguntas que direcionarão a nossa reflexão bíblica e histórica nessa manhã, de modo a buscarmos a tão almejada paz. Primeiro ponto, quando olhamos as origens, qual é a primeira guerra? Qual é a primeira guerra que a história nos relata? Nós sabemos que, no geral, praticamente todas as civilizações, todos os grandes impérios da humanidade, os sumérios, os assírios, os egípcios, os babilônios, têm a guerra na base de sua fundação. Essa é uma construção histórica de conquista por meio de conflitos, muitas vezes territoriais, políticos, históricos. O registro mais antigo de guerra que se tem e que se possui na história e também na arqueologia vem da Mesopotâmia e teria ocorrido por volta do ano de 2700 antes de Cristo. Foi uma batalha entre Sumer e Elão, 2700 antes de Cristo, faz muito tempo. E muito antes disso, o teólogo, historiador, doutor em arqueologia bíblica, Rodrigo Silva, ele afirma em um dos seus estudos que há uma série de desenhos pictográficos de exércitos em batalha, em conflitos, feitos há muito tempo, de data que provavelmente é mais antiga que os próprios relatos. Ou seja, conflito e guerra está presente na sociedade, na vida coletiva, na vida social, arrisco dizer, desde muito tempo. E na palavra de Deus, lá no livro de Gênesis, no capítulo 14, é o primeiro episódio bíblico em que se vê uma batalha propriamente dita, uma guerra. A guerra dos 4 reis contra 5, naquele contexto das dissidências em Sodoma e Gomorra. Ou seja, vem de muito tempo. E a Bíblia traz, desde o seu primeiro livro, um dos seus primeiros capítulos, um episódio de guerra e de conflito. O que nos busca a investigar e a pensar também nessa perspectiva das origens das guerras e dessa violência, quantas guerras há, talvez, na Bíblia, ou quantos registros arqueológicos se tem de conflitos da história da humanidade, da antiguidade? Fato é difícil se chegar a um número, mas fato é que são dezenas e dezenas de conflitos mencionados no Antigo Testamento
E o registro arqueológico, ele também corrobora esse contexto histórico, pois a violência, as guerras e os conflitos, eles deixam marcas. Marcas na história da humanidade, na história do planeta, na história da construção dos povos, tribos e nações. Não é difícil encontrar determinados estratos arqueológicos em determinadas fontes, restos de cinzas de batalha, como mencionado na Bíblia, eventos em que teve destruição de fogo e há registros arqueológicos nisso também. No Museu Britânico existem painéis assírios preservados que detalham o episódio da conquista de cidades históricas mencionadas lá no livro de 2 Reis, e também uma referência do livro do profeta Jeremias, no capítulo 34, versículo 7, que diz o seguinte: quando o exército do rei da Babilônia pelejava contra Jerusalém, contra todas as cidades que restavam de Judá. Existem painéis assírios dessa época, registrados e arquivados ali no Museu Britânico, da arqueologia que corrobora as marcas da violência e os seus números históricos. Ainda ali, no território de Israel, conseguimos ver alguns episódios, alguns cenários da destruição do Templo de Jerusalém no ano de 70 d.C. Ainda tem restos do templo destruído. Ou seja, as marcas elas vão muito além do ser humano. Elas marcam a nossa terra, o meio social que vivemos, e também as suas estruturas, as suas arquiteturas e a construção das cidades. Nesse sentido, da origem das guerras na Bíblia, dos seus registros arqueológicos, quando nós olhamos os episódios bíblicos de violência, de conflitos, de conquistas, de conflitos armados, nós vemos também uma série de eventos incomuns. É fato que as guerras bíblicas, em alguns contextos, não se assemelham com seus deslingues, as suas estratégias, com as guerras que conhecemos hoje, no século XXI. É o caso, por exemplo, da queda do Muro de Jericó, do prolongamento de uma noite, da influência dos braços de Moisés para o alto no contexto do povo de Israel. Quando nós olhamos esses eventos incomuns da palavra de Deus, do ponto de vista histórico e não bíblico, e até humano, nós temos a tendência em querer validar e investigar tais milagres bíblicos. Mas nós sabemos, irmãos, que a história, a arqueologia, ela não tem como objetivo validar os milagres bíblicos. Quando se investiga as guerras e seus contextos históricos, não são para comprovar a existência ou não de tais milagres, pois nós, como povo de Deus, como cristãos reformados, nós acreditamos na palavra do Senhor pela fé. E mais, ainda que as investigações históricas e arqueológicas não sirvam para comprová-los, fato é que existe sim muitos registros dos milagres ou evidências ou indícios daquilo que se foi escrito na palavra do Senhor. Ou seja, existem pelo método arqueológico aquilo que se chama de rastros dos milagres ocorridos no passado. E no caso específico das guerras, é muito interessante a questão da Batalha de Jericó. Existe, de certo modo, uma controvérsia quanto à cronologia de Jericó e dos seus eventos, mas não é nem esse o foco da nossa discussão. Houve escavações ali na região e existem alguns dados e algumas evidências muito curiosas de quem investigou e escavou ficaram surpresos com algo que pode ser visto até os dias de hoje. Fato é que a cidade ela foi destruída, a cidade de Jericó, por uma guerra que envolveu muita destruição e fogo. O grande mistério então que se tem são os seus muros derrubados de dentro para fora. O que se pergunta é como tais muros foram derrubados se o exército inimigo estava do outro lado. Seria esse, talvez, um indício de que os muros caíram por intervenção divina e não humana?
As investigações levam a essa pergunta, pois não tem uma explicação racional e lógica para a queda e para os seus rastros dos milagres ocorridos ali em Jericó. Podemos pensar então que sim, tais rastros confirmam a evidência e o relato bíblico, em confirmação com o texto de Josué, capítulo 6, versículo 20, que diz o seguinte: Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, e levantando grande grito, ruíram as muralhas. E o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. E a tomaram. Essa é uma bonita história bíblica e que a investigação histórica e arqueológica levanta uma pergunta compatível com o milagre relatado na palavra do Senhor. E, meus irmãos, ainda que a antiguidade, tais relatos tenham muitas guerras, muitas vezes quando a gente olha tanto para o passado, essa reflexão pode ficar distante da nossa realidade, distante daquilo que nós entendemos por guerra. Muitas vezes estranho, incomum, como os episódios onde há intervenção divina direta no conflito ou no contexto daquele povo. Vejamos então um pouco sobre o contexto da guerra no nosso breve século XX, tomando por base os ensinos de Eric Hobsbawm. Nós podemos dividir o século XX em 3 grandes eras. Primeiro, a era da catástrofe, assim diz Eric Hobsbawm, que compreende o período de 1914 até logo após a Segunda Guerra Mundial. Segundo, a era de ouro, diriam os historiadores, compreendido como um pequeno período histórico de crescimento econômico após a Segunda Guerra, de reconstrução, que vai até aproximadamente a década de 70. E, por fim, a chamada Era do Desmoronamento, com novas crises políticas, econômicas, a chamada Guerra Fria, num contexto de conflito visível, muitas vezes invisível, superficial, sutil, mas também violento e muito agressivo. Nós vemos que o século XX ele tem 2 eras de grandes conflitos com um pequeno intervalo de uma era de crescimento, de relativa paz, pois não podemos nos iludir que as tensões políticas e econômicas não existiam entre a era da catástrofe e a era do desmoronamento. Ou seja, como quando nós vemos tais grandes guerras tão recentes da nossa história, nós vemos que sim, desde sempre houve visões de mundo em conflito, em alguns contextos com o nome de Deus sendo levantado. O nome de Deus sendo levantado em vão, em benefício de algum interesse. Portanto, quando nós falamos de conflitos armados, guerras, literalmente, não são assuntos tão longínquos de nós. Hoje, nós vemos nos jornais as guerras mais presentes da nossa atualidade, do ano de 2024. Naturalmente, conflito entre Rússia e Ucrânia, aquele contexto, além também da constante guerra no Oriente Médio. São as guerras mais atuais, mais presentes que nós temos atualmente falando no nosso ano de 2024. Ou seja, afeta diretamente a nossa geração, a geração dos nossos pais, dos nossos avós, que nasceram e foram criados nas 3 eras mencionadas por Hobsbawm. E tais realidades, irmãos, tanto da antiguidade quanto do breve século XX, por exemplo, são relevantes para analisarmos e visualizarmos tudo isso à luz da Bíblia, o que podemos fazer a respeito, o que devemos pensar sobre isso. E quando nós olhamos toda essa história de guerra da humanidade e vemos muitas vezes o nome de Deus sendo utilizado em vão em benefício de tais guerras, nos leva à seguinte pergunta: se a religião pode tutelar a guerra? Na Idade Média,
nós tivemos as tais cruzadas, entendidas também como Guerra Santa. O Antigo Testamento, passamos brevemente por ele, também relata algumas guerras envolvendo o povo de Israel e que também, inevitavelmente, tinha alguma finalidade ou algum contexto de fé e de religião. Mas, olhando a história, principalmente a história bíblica, nós temos que ter consciência que as guerras de Israel não tinham como principal finalidade a finalidade religiosa. Nós sabemos pela história bíblica que Deus nunca mandou exterminar um povo por causa de sua religião. Quando nós olhamos a história dos cananeus, nós sabemos que eles foram combatidos pelos israelitas, primeiramente porque as terras que pertenciam aos judeus, aquele povo, desde o período do bronze, ou seja, adquiridas legitimamente por Abraão, Isaque e Jacó, agora estavam sendo tomadas por invasores e tinham seu acesso bloqueado por alguma milícia, alguma outra sociedade rival, algum outro povo rival, como as de Jericó, que queriam impedir os hebreus de entrarem na terra que já lhes pertencia por direito. Ou seja, tiveram que usar a guerra. Mas nós precisamos ter o cuidado de não entender que a guerra era um ideal de Deus. Era o principal objetivo ou motivo daquele conflito. Nós não podemos dizer, portanto, irmãos, que somos favoráveis aos conflitos armados. Isso não nos parece muito cristão. Mas também nós precisamos ponderar que em algumas circunstâncias as guerras acontecem, têm algumas justificativas. Fato é que são problemas complexos. Quando nós olhamos a tal tirania do Estado Islâmico, um tema muito atual e presente da nossa atual sociedade globalizada, nós temos uma questão muito complexa diante de nós para dar respostas simplórias se a guerra é ou não o caminho para se combater o chamado Estado Islâmico, que não tem nada a ver com o islamismo, vale expressar. A questão também tem contextos políticos, econômicos, e nós precisamos saber, olhando a história, que nem toda a guerra bíblica foi endossada por Deus. Daí o cuidado nessas ponderações. Originalmente, o conflito, então, dos povos de Israel, do povo de Israel, dos hebreus, tinha muito mais a ver com questão de sobrevivência e muito pouco a ver com, talvez, genocídio ou extermínio religioso de fés que não são necessariamente compatíveis com a nossa. E nesse contexto, irmãos, nos lembramos também que Israel e do Hamas, a criação do Estado palestino, questões profundas, com muitos contextos, como dito, que tem um fundo religioso, existe um aspecto religioso envolvido, mas não pode, em detrimento de direitos, termos o caminho das soluções simplórias. Nós sabemos que não é pela guerra que se alcançará consenso nessa região, no Oriente Médio, que é turbulento desde os tempos bíblicos. Portanto, irmãos, quando nós olhamos também essa perspectiva da religião tutelar ou não a guerra, e como cristãos nós não concordamos que a religião pode tutelar guerras indiscriminadamente, nós também podemos pensar nas situações pontuais e excepcionais de quando uma guerra eventualmente pode ser necessária. É de Agostinho algumas lições e diretrizes, olhando esse contexto de guerras, no qual algumas guerras poderiam, excepcionalmente, serem consideradas necessárias e justas. Primeiro, uma guerra, para ser minimamente justa, ela tem que ser declarada por uma autoridade legítima, diz Agostinho. Em segundo lugar, ter uma causa minimamente justa, ou seja, corrigir algum erro ou restabelecer a ordem em algum contexto de desarmonia social. Terceiro, quando uma guerra tem uma intenção reta e não meramente um desejo de subjugar ou obter controle de outro povo.
E, infelizmente, esse é o exemplo talvez mais raro que se tem, pois, no geral, as guerras e os conflitos têm, sim, interesses secundários, ganhos secundários, políticos e econômicos. E, em algumas situações, com finalidade religiosa, mascarando as reais intenções políticas. Esses 3 princípios são direcionadores, e nele nós não vemos o nome de Deus sendo usado como fundamento para uma guerra. Nós não vemos o nome de Deus sendo utilizado em vão para benefícios políticos ou econômicos recheados de violência. É interessante essas 3 ponderações de Agostinho, pois nós não podemos cair na ilusão que não existem guerras minimamente justificáveis, ainda que não seja o grande ideal e objetivo de todos nós, e muito menos das diretrizes bíblicas. O que nos leva a pensar se guerra é caminho para a paz. Há muita gente que defende que guerra é um caminho para assegurar a paz. Ou seja, é possível que uma guerra ou de uma guerra possa se resultar na paz absoluta, na paz ideal? Com certeza não. Nenhuma guerra ou qualquer ação humana é capaz de trazer a paz absoluta. Nós precisamos ter humildade para reconhecer que, embora Deus nos conclame a trabalharmos pela paz, construindo o reino do céu já aqui neste mundo, nós devemos entender, irmãos, que a paz completa só Deus pode nos dar. A paz plena, restauradora, a paz que consta na Bíblia, só por meio da ação divina é que nós a alcançaremos. Ou seja, as nossas soluções e as nossas soluções que muitas vezes caminham pelas guerras não são soluções que nos direcionam para a paz que vem da palavra do Senhor. E daí vem o conceito de Shalom. Ao pensarmos o que é a paz, vale examinarmos a raiz dessa palavra. A palavra hebraica Shalom, no original, ela pode ser traduzida simplesmente por paz. Mas o conceito de Shalom, nós entendemos, ele é muito mais amplo. Shalom tem a ver com paz, naturalmente, mas tranquilidade, segurança, saúde, prosperidade, bem-estar espiritual, bem-estar material, bem-estar coletivo. Coisas boas, coisas positivas, num conceito absolutamente amplo e abrangente. Na nova tradução na linguagem de hoje da Bíblia, substituiu-se a palavra paz pela expressão tudo que é bom para tentar direcionar o conteúdo e o conceito e a ideia de paz, a ideia original de Shalom. Quando Deus nos dá a paz, irmãos, nós sabemos que Ele nos dá tudo que é bom. A Bíblia é o livro da paz. A Bíblia é o manual da paz, é a nossa regra de fé. Portanto, ela é um livro que nos traz tudo o que é bom. E essa paz que vem do Senhor, essa paz que elimina os conflitos, essa paz que retira do nosso contexto as soluções das guerras, ela é uma paz, segundo a palavra do Senhor, invencível. É uma paz excelente. O apóstolo Paulo, lá na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 7, ele diz que essa paz ultrapassa todo o entendimento. E isso é gratificante para nós, quando nós resgatamos toda a história da humanidade, a história dos conflitos, do porquê existem guerras, quais guerras existiram, quais foram os seus deslindes e por que não alcançamos a tão sonhada paz por meio das guerras. Paz tem a ver com bênção. E paz e pacificação é uma bem-aventurança. O pastor Tim Keller, saudoso pastor Tim Keller, falecido recentemente, ele organizou um livro chamado Mundo Plural, Como Viver Fielmente em um Mundo de Diferenças. É uma coletânea de artigos que fala em diversas perspectivas sobre a pluralidade e a vida em meio às diferenças. Naturalmente, um dos capítulos fala do papel do pacificador. E num desses artigos,
tem uma interessante reflexão sobre bênção e pacificação, que diz o seguinte: a bênção para o pacificador é a 7ª bem-aventurança. 7 é o número bíblico da totalidade. Jesus estaria sugerindo na organização das bem-aventuranças que a vida cristã só está completa se houvesse efetivamente uma atitude de pacificação? É muito interessante essa perspectiva da completude da nossa vida com a atitude de sermos pacificadores, com o número 7, a sua simbologia e a totalidade que a paz nos traz. Prossegue nesse artigo dizendo o seguinte: a vida do crente em sua totalidade se vê pelo que ele faz e pelo que ele faz acontecer. Os seguidores de Cristo não são chamados para consumir, eles são chamados para contribuir. Nós fomos chamados para contribuir. Contribuir com os nossos dons, nossos talentos, nosso modo de viver e ser, em busca da paz. E pensando em lições práticas, então, nessa busca pela paz, sabendo que guerra não é o caminho, o que podemos fazer nesse mundo cheio de guerras. Tive a oportunidade de ler recentemente um artigo do reverendo Valdeci, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil do Campo Belo, que ele escreveu no jornal Brasil Presbiteriano, olhando o conflito de Israel com o Hamas e trazendo à luz algumas ideias e perspectivas de condutas do cristão diante de problemas tão complexos, de realidades que vêm desde muito tempo e que não temos soluções aparentemente simples. Algumas lições, então, que são valiosas nesse contexto e que, para meditarmos em conclusão a esse estudo, eu gostaria de listar 4 dessas lições para nos direcionar daqui para frente diante desse contexto de guerras da humanidade. Primeiro, choremos com os que choram. O apóstolo Paulo, lá na carta aos Romanos, no capítulo 12, ele disse o seguinte: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. E lá no versículo 15 ele disse o seguinte: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Nós temos, irmãos, que perseverar nessa atitude de amor, de compaixão, de solidariedade em meio a um contexto de guerras. Nós, aqui no Brasil, aqui na cidade de São Paulo, isso pode nos parecer distante quando nós olhamos grandes guerras e grandes conflitos armados. As guerras urbanas são diferentes, nós tivemos a oportunidade de estudar na última aula. Mas mesmo assim, há uma série de famílias sofrendo, enlutadas pelo mundo todo, em regiões afetadas pela guerra, no qual o amor e a compaixão de Cristo se fazem necessárias. Pois o segundo ponto de uma possível prática que nós devemos ter e de uma consciência nesse contexto de guerra é que todos precisamos do Evangelho de Cristo. A verdadeira paz só existe quando Jesus, que é o príncipe da paz, reina em nossos corações. Sem Cristo não tem esperança de paz. Não há solução, não há política, não há mediação de conflitos que resolvam tais conflitos sem a paz de Cristo que excede a todo entendimento. Quando nós vemos os conflitos entre Israel e Hamas, independente dos lados e seus contextos políticos, nós, como cristãos e povo de Deus, devemos pensar que todos ali precisam de Jesus. Essa é a nossa razão para pregarmos esse evangelho que é da paz. E é interessante quando nós mencionamos Israel e o Estado de Israel para pensarmos biblicamente sobre Israel. Esse é o terceiro ponto, a terceira lição. Pensemos biblicamente sobre Israel. A Bíblia, a palavra de Deus, irmãos, deixa claro que o povo de Deus atualmente não existe num formato de nação, mas sim de igreja. O
O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 9, tem uma referência que trata desse assunto. O povo de Deus não está num formato de nação, é a igreja do Senhor, num conceito amplo. E pela história nós vemos também que sempre que a religião tutelou guerras, o final não foi muito bom. Ou seja, a Bíblia, a palavra do Senhor, irmãos, não nos autoriza a justificar ações de nações contra nações como sendo atos do povo de Deus. As Escrituras afirmam que o verdadeiro Israel de Deus hoje é a Igreja de Cristo, formada por todos, judeus e gentios, que têm a fé em Abraão. Romanos 4, versículo 12. Por isso, como povo de Deus, irmãos, nós devemos ter o cuidado para não repetirmos os erros históricos do passado e, em nome de Deus, incentivarmos guerras. Não é essa a vontade de Deus para nós, não é isso que nos ensina a palavra do Senhor. E por fim, um quarto ponto, nós devemos orar pela intervenção de Deus em nossa sociedade, em nossa geração. Na lição passada, no contexto da violência urbana, nós aprendemos, dentre vários pontos, que nós devemos buscar pela paz. Agora, no contexto de guerras, naturalmente nós devemos orar e pedir a Deus pela paz no mundo. Nós devemos orar confiantes, convictos, que somente o mover de Deus em meio a nós, somente o mover do Espírito Santo de Deus é que tem capacidade de mudar efetivamente o mundo, de transformar essa realidade conflituosa. E nós também, irmãos, devemos ter sempre a consciência que somente com o retorno de Cristo, somente com o estabelecimento final do reino de Deus, o estabelecimento final é que haverá a esperança plena da paz, a paz absoluta, a paz perfeita. Nós sabemos, irmãos, que o nosso Deus é o Deus de paz. O nosso Deus, o Deus que derrubou as muralhas de Jericó, Ele é o Deus de paz e é a Ele que nós devemos orar e recorrer, para sermos sempre agentes da paz e defendermos um mundo em que os problemas não sejam resolvidos por armas, por violência, por conflitos, mas sim pelo diálogo. É para isso que o nosso Deus nos deu sabedoria, inteligência, e é essa conduta que se espera e que a palavra do Senhor incentiva a nós, como povo de Deus, em meio à violência das guerras. Que assim Deus nos ajude. Amém.